se soma a nós, a mim, a Diego Pavão, para que nós possamos conversar a partir de agora. Já estamos com ele aqui em tela, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC, Alexandre Pires. Professor, muito obrigada pela gentileza da presença. Bom dia para o senhor. A gente vai aqui conversando e, ao mesmo tempo, acompanhando as imagens ao vivo a todo momento. Do lado direito, portanto, Israel. Do lado esquerdo, nós temos a faixa de Gaza com a chegada dos prisioneiros. Professor, de maneira geral... E ali nós temos, vocês estão vendo, alguns homens que estão se abraçando, a chegada desses prisioneiros e a receptividade dos palestinos ali no local. Ali mais um homem que chega mancando, aparentemente machucado, e todos eles que estão entrando são, aparentemente até o momento, informação oficial que nós recebemos, 250 prisioneiros palestinos que chegam à faixa de Gaza. Perdão, 240. Professor, do ponto de vista do acordo, como é que, que temperatura o senhor nos traz do ponto de vista de seguiram o acordo, não seguiram? Aí mais uma nova imagem dos prisioneiros chegando ao possivelmente no futuro estado da Palestina. Bem-vindo, professor. Bom dia, Elisa. Muito obrigado aí pelo convite. Nós temos uma situação de cumprimento do acordo, né? Ou seja, eles tinham ali mais ou menos até meio-dia para entregar os reféns, e depois que os reféns fossem entregues, né, e eles saíssem do território de Gaza, né, começaria o envio dos prisioneiros para Gaza. Então, tudo correu bem. Com relação aos restos mortais, houve ali uma certa flexibilização. Alguns corpos parece que vão ser entregues hoje, mas eu acredito que pelas dificuldades de localização, preparação e transporte dos corpos dos reféns mortos em cativeiro, talvez isso demore a semana toda para se resolver, né? Mas o principal era esse foco, né? Os vivos cruzam a fronteira, né? E aí depois os prisioneiros libertados cruzam a fronteira também. Professor, uma dúvida em cima do que o senhor acabou de dizer sobre os corpos, porque, em princípio, quando a gente recebeu as informações, 28 corpos serão libertados ou devolvidos, criou-se uma impressão de que esses corpos já tinham sido identificados, eu imagino a expectativa para as famílias. E hoje a gente tem ali essa informação de que, em princípio, são 4 corpos. Ou seja, não tem como a gente ter uma assertividade de dizer, os 28 corpos já foram identificados. Então, as famílias não têm essa certeza? Não tem como, né? Essa informação é uma informação complexa, porque ela envolve uma inteligência de Israel, inclusive envolvida com a dos Estados Unidos, que mais ou menos tentava definir com bastante imprecisão aqueles que possivelmente estariam mortos. Do outro lado também havia o Hamas informando, né, por canais apropriados, que alguns dos reféns estavam mortos. E só que o número final, né, ficou nesse que nós conhecemos, ou seja, confirmou-se 20 vivos, né? Mas esses corpos, onde eles estão, em qual esconderijo, em qual cativeiro, se foi bombardeado, se estão soterrados, se estavam em outro lugar, tudo isso parece que envolvia alguma complexidade maior. O Hamas não tinha esses corpos ali para entrega, como se esperava. A localização é possível, mas ela levaria algum tempo, e aí Israel aceitou flexibilizar. O acordo inicial era que hoje também, né, os 28 corpos que são definidos por Israel pela inteligência teriam que ser entregues, mas agora houve uma flexibilização. Diego Pavão também está conosco nesta entrevista. Diego? Professor, obrigado pela participação aqui com a gente na CNN. Eu queria falar agora, professor, sobre a questão interna ali, a questão doméstica para Benjamin Netanyahu. Ele conseguiu uma grande vitória, que foi a libertação desses reféns. Era um ponto de pressão da sociedade contra ele nesses anos todos, era exatamente essa demora em se conseguir os reféns de volta. Agora ele conseguiu, com a ajuda de Donald Trump. E agora também existe um cessar-fogo na faixa de Gaza. O que esperar agora desse futuro político para ele? A minha pergunta, eu acho, principal para o senhor é a seguinte: esse trunfo é mais dele ou é mais de Donald Trump? E se for mais de Donald Trump, ele consegue capitalizar em cima disso, levar isso pro legado político dele? Bom dia, Diego. Uma satisfação estar aqui conversando com você e com a Elisa.
Bom, o que nós temos ali de situação do Netanyahu hoje é que ele é, obviamente, um presidente fortemente apoiado pelo presidente norte-americano. Inclusive, no discurso, tem um momento ali de que o Trump é ovacionado, em que ele fala que o Netanyahu deveria ser perdoado, né? Ele se dirige ali para o presidente de Israel e fala que o primeiro-ministro deveria ser perdoado pelas acusações que vêm rolando desde 2019. Mas o que nós vemos em termos políticos, essa solução é muito boa, ele conseguiu os reféns, ele vai conseguir provavelmente, com esse lado, digamos, do eleitorado, mais votos, mas ele tinha esperança de consolidar uma vitória militar esmagadora, né? Uma aniquilação do Hamas, e não só isso, né? Uma ocupação completa desse território. Ou seja, a aposta dele era para o eleitorado, né, que, digamos, está mais do lado da direita, né? Ou seja, aquele eleitorado mais fiel ali a um ideal de um Israel mais forte, de um Estado único, né, sem a solução de dois Estados. Então, ele teve que se comprometer aí com uma solução que, politicamente, para ele, não era o melhor cálculo, né? E agora, o Donald Trump vem fazendo um esforço dizendo que essa vitória é dele, né? Inclusive falou isso hoje no discurso, né? Olha, você é um cara popular porque você sabe como vencer. Então, o Donald Trump está tentando fazer de tudo para transferir os louros aí desse acordo de paz para o Netanyahu. Claro que o Donald Trump tem muito crédito nisso, mas também outras figuras importantes que não apareceram também foram importantes, como o Catar, que se manteve à mesa de negociação, Turquia, que entrou, o Egito. Claro que o Donald Trump conseguiu trazer essas figuras, trouxe a Inglaterra, né, numa situação bastante ambígua, ao mesmo tempo que a Inglaterra, né, o Reino Unido reconhecia o Estado palestino, mas também participou fortemente. Havia até a ideia de que talvez o Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, participaria ali de uma organização de observação desse cessar-fogo. Então, vai ser difícil para o Netanyahu, né, conseguir capitalizar completamente, mas, sem dúvida, vai ter esforço de todas as partes para isso. Nós seguimos aqui com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais.